gente, como vocês estão? Tão bem? Sou Isabel Farinelli e hoje estamos começando aqui mais um episódio, dessa vez com a Bruna Ferreira, famosa Miga Nutri no Instagram. Ela é nutricionista especializada na área infantil e fala bastante sobre a introdução alimentar dos nossos pequenos, mas ela também trabalha com outras áreas da nutrição. Muito obrigada por ter vindo, Bruna. Eu te chamei aqui, assim, pensando nesse assunto de criança, introdução alimentar, mas já vi, assim, que a gente vai conversar sobre muitas outras coisas, né? Então, vamos começar pelo começo, pelo planejado mesmo. Por que você escolheu a área de nutrição infantil, essa questão da introdução alimentar? Então, na verdade, eu comecei a nutrição focada na nutrição funcional, que é uma área assim, que a gente abrange, né, todos os órgãos, né, o organismo como um todo. E aí fui mãe. E aí cheguei na introdução alimentar do meu filho e falei assim, gente, não sei nada. A faculdade não me ensinou a fazer introdução alimentar. E aí fui procurando e me apaixonei. E aí vi a importância, né, o quanto a gente precisa respeitar, o quanto que a alimentação do adulto está ligada com as primeiras experiências. Eu falei, não, é isso que eu quero. Gostei muito e aí por isso que eu fui para infantil. Sim, e a gente também tem muita... Hoje em dia eu acho que não tanto, mas a gente tem uma falta de informação muito grande, né? Eu acho que assim, tem muita informação, mas você tem que vai... saber filtrar as informações que você vai ter acesso, né? Porque tem muita coisa boa, mas também tem... Hoje em dia, no Instagram, todo mundo virou profissional do nada. Todo mundo... eu sou mãe, então eu sei 100% sobre introdução alimentar. E não é assim. As experiências são diferentes, né? E aí, realmente, quando a gente vai procurar, a gente acha no Instagram um monte de coisa. Mas aí a gente, a gente não consegue saber o que é o certo e o que é o errado, né? E graças a Deus a gente tem acesso a muita coisa, igual eu falei, a gente tem muito acesso e a gente tem muito estudo. Hoje em dia, em todas as áreas, a gente acaba tendo bastante estudo. Mas aí a gente muda algumas crenças antigas que a gente tinha, né? Então, e é até engraçado a gente conversar isso com as pessoas, porque a gente fala, pô, mas eu estudei isso, a pessoa, não, mas é assim que a minha avó fazia assim. Né? Nossa, gente, isso daí é um negócio que então, eu te falar, acho que é o mais desafiador da profissão. Né? Principalmente a profissão nutrição, porque todo mundo come, todo mundo faz comida, todo mundo acha que sabe alimentar, né? Então vai vir os palpiteiros de plantão ali, não, porque eu fiz assim, a criança não morreu, né? Tá saudável, tá crescendo, tá fortinho, né? E aí então a gente tem que lidar bastante com esses desafios. E aí essa questão de mudança de geração, porque a geração da minha avó, aliás, a geração da minha mãe começou a introdução alimentar comigo com 4 meses. E aí a gente foi entendendo que não, que até os 6 meses, a criança que está sob aleitamento materno pode ficar só com ele. Por que mudou? O que antes qual estudo fez a gente entender que era com 6 meses só? 6 meses? Então, na verdade, a gente vai muito pela maturidade do sistema digestório do bebê, tá? E aí os estudos dizem que a partir dos 6 meses o bebê já está pronto, né? O sistema digestório já está pronto para receber os alimentos, as enzimas já estão ali prontas para serem produzidas, né? Então é o sistema digestório como um todo. E fora que casa dos sinais de prontidão aparecerem nessa época também, né? Que é o bebê ficar sentadinho, então é a partir dos 5, 6 meses, né? O bebê ficar de olho nos alimentos, levar objetos na boca. Então a gente, junto com a maturidade do sistema digestório, a gente tem os sinais de prontidão, que antes não eram avaliados. Né? Você via muito bebê às vezes deitado no carrinho, comendo né? Só abrindo a boquinha. Mas aí então com 4, vamos supor, uma mãe que precisa trabalhar, com 4 meses pode iniciar? Não, a gente vai entrar com fórmula. Tá. Né? Aí é a amamentação, seja de leite materno ou seja... Não tem necessidade, o neném realmente não precisa de comida com 4, 5 meses. Não, aí vai ser ou o leite materno, que tem todos os nutrientes necessários, né, para o desenvolvimento do bebê, ou a fórmula, né, que é um leite modificado para atender essas necessidades. E aí tem muito, não, mas então eu vou bater uma fruta com leite, vou dar um iogurte, vou tentar... As mães, parece um pouco que... Gente, juro, calmem, tá? Porque a introdução alimentar vem no momento certo. Depois você vai ver que é um saco ficar tendo que fazer comida diferente todo dia, então deixa esses dois... Segura a ansiedade, né, gente? Então, e aí eu vou nos lugares, porque aí tá a mãe lá, dando um suquinho pra poder... não, vou dar porque, coitado, fica só no leite. A questão do suco. Por que não pode, né? Porque eu não dou e o povo me julga, gente, num nível. E por que não pode? Explica pra gente. Então, o suco é o seguinte, a gente não oferece até 1 aninho de vida do bebê. A gente tem vários pontos, né? Vários motivos para não oferecer. O primeiro é que, como a criança está em fase de introdução alimentar,
né? O que ela precisa para ter aprendizado? Ela precisa estar com alimento ali. Ela precisa mastigar para desenvolver mastigação. E o suco não vai proporcionar isso. É apenas um líquido que o bebê vai ingerir. Fora aqui, para você preparar um suco, você usa quantas laranjas? Para bater um suco de laranja? Bastante. Umas 5, para dar uns 200 ml. O bebê vai comer 5 laranjas de uma vez só? Não vai. Então é uma sobrecarga de frutose muito grande, que é o açúcar da fruta. Né? Fora que não vai saciar, não tem fibra. Né? Igual eu falei, não vai estimular a laranja tem, né? Então, assim, vai ser uma bebida super calórica, né? Para um bebê ali. Talvez essa bebida, um suco de laranja com 5 laranjas, vai suprir a necessidade de energia que o bebê tem ao longo do dia todo. Sim, entendeu? Mais do que uma refeição, né? Exatamente. Aí vai ter pico de glicemia, por falta de fibra, por excesso de açúcar da fruta. Então, excesso de uma coisa e falta de outra. Falta de outra. Então, assim, e até pra gente, né? Até pra gente o suco em excesso não é bom. E fora assim, o bebê também tá em fase de aprendizado com a água. Então, uma bebida docinha, muito provavelmente ele vai optar para a bebida docinha e vai rejeitar a água. Então, são vários fatores que fazem a gente dizer, não, oferece depois. Quando essa introdução alimentar já estiver mais bem estabelecida. Sim. E os sinais de prontidão que você comentou, a gente vai... A mãe vai notando muito também, né? Porque, igual você falou de comer no carrinho. Às vezes engasga um monte de coisa. E outra coisa que a galera também assusta muito é como o método, esses métodos novos, né? A gente, antigamente, tinha muito... comida amassada. Sim. Primeiro amassado, depois menos amassado, depois menos, depois agora inteira. Hoje em dia não, hoje em dia a gente sabe que a gente pode dar a comida, o alimento inteiro, né? Igual banana e tudo mais. E por quê? Essa questão de desenvolvimento também? É uma questão de desenvolvimento, né? De aprendizado, na verdade. Porque assim, a comida amassadinha, o bebê vai ficar passivo, né? Ele só vai receber o alimento. Não vai ter estímulo de mastigação, porque o alimento vai estar muito amassadinho. Né? E antigamente ainda tinha a peneira, tinha o liquidificador, né? Hoje em dia a gente já aboliu isso daí. Então, assim, o bebê vai ficar passivo, ele não vai tocar no alimento, ele não vai aprender a levar o alimento na boca. Sim. Então é desenvolvimento motor, é desenvolvimento de mastigação, é autocontrole, né? Porque ele vai levar o alimento na boca, ele vai tirar, ele vai saber o momento de parar, que são os sinais de saciedade. Né? Então, assim, o bebê vai ter muito mais aprendizado estando ativo ali no momento da alimentação do que estando passivo, só recebendo na colherzinha. Sim. E muita gente fica com medo de engasgar. Como que é isso? Não vou dar não, porque ele vai mandar um pedaço muito grande e vai... não sei. Gente, o engasgo, ele vai acontecer muito mais com líquido, com água, com leite da mamadeira, do que com o alimento sólido. Até com o leite do peito, do que com o alimento inteiro. Muita gente acha que não, o alimento inteiro vai causar um engasgo. Mas o que acontece? É muito mais o gag, porque o alimento inteiro ele consegue ativar o gag, esse mecanismo de proteção, que ele mesmo faz. Isso, o bebê vai fazer antes de vômito, vai trazer o alimento pra frente, para depois mastigar e engolir de novo. Né? O líquido não, o líquido se ele tiver que escoar ali para via respiratória, para outro, né, e engasgar, ele vai engasgar, gente não vai causar gag, entendeu? Então é por isso, porque o alimento sólido ele causa muito mais gag, mas a chance de engasgar com o líquido, o sólido causa gag, e o líquido a chance de engasgar é muito maior. Sim, e assim, eu tentei fazer ao máximo a produção alimentar com a fruta inteira, com a refeição inteira e tudo mais, mas gente, é uma sujeira. Nossa, é uma sujeira e assim, aí eu sou uma pessoa que não sou paciente de nascença, né? E aí começa, amassa, joga no chão, suja tudo, suja eu, aí enfim. E aí, mas aí vai passando, realmente a gente nota que passa. Hoje em dia ela come a fruta, ela pede, e é engraçado, porque realmente se eu estivesse dando a banana amassadinha, ela não teria tanto conhecimento igual hoje. Hoje, gente, essa semana ela fica na casa da minha avó e a minha tia tem fazenda, ela passou com um cacho de banana, uma penca de banana. Aí ela assim, banana, e banana verde. Aí minha avó, hoje a gente vai ter que dar uma banana. E ela descasca, ela come a banana inteira. Então, tipo assim, teve uma evolução, teve um começo, assim. Acho que a introdução alimentar é paciência, né? É paciência e persistência. O que você falaria, assim, pra gente ter uma boa introdução alimentar? Não questão material. Questão nossa, preparo, informação. Baixa a expectativa, porque não vai ser no início que a criança vai comer. Não Sim. vai, gente. E, gente, vocês veem a criança comendo no Instagram, a mãe filmou só aquela hora que ela tá comendo. Tá, ela não come isso tudo. É verdade. Focar que é uma fase de aprendizado. Assim como a fala, gente. O bebê, ele emite sons, aí ele vai formando
sílabazinha, bá, e depois vai formando as palavras inteiras para depois formar a frase. E a introdução alimentar é isso, né? Ele vai tocar, vai amassar, vai sujar, depois vai levar na boca e vai cuspir um pouquinho. E isso é normal, até que ele aprenda de fato que aquilo ali é para comer, que aquilo ali vai matar a fome. Sim. Né? Você falou muito da sujeira, né? Tem famílias, né, que as mães trabalham fora, que os pais trabalham fora, e que não tem esse tempo todo para esse tipo de sujeira assim. Mas o que eu falo? Gente, quando tiver tempo, seja ali uma vez no dia, Só no domingo, uma vez na semana, deixa o bebê explorar o alimento. Né? No restante, vai, oferece na colher, beleza, mantendo o respeito, né? Que depois, até se você quiser, a gente conversa sobre isso. Mas o mínimo que puder fazer, faça, deixa o bebê explorar, né? Uma vez no dia, uma vez na semana, que seja, né? Mas permita isso. Que ele faça, que ele tenha a individualidade dele. É isso. A gente tem muito essa mania de tirar a individualidade do neném e achar que ele precisa fazer tudo. Gente, a Clarice, ela é mais esperta que eu, tô falando sério, ela é muito. Ela faz as coisas, ela já entende, o povo fala que não entende. E você comentou essa questão do respeito. Há muito uma falta de respeito. Pelo fato de eu ler muito, estudar muito sobre essa questão de educação, mais do que alimento, eu estudo muito sobre essa questão de educação. Não que eu seja um exemplo, tá? Eu perco a paciência, a gente é ser humano. Mas eu tento criar a Clarice com o máximo de respeito possível. Então, entender os limites dela, mostrar pra ela que eu tenho os meus limites e que ela não pode passar disso e ela realmente aprende a respeitar. Eu crio muita Clarice de igual pra igual. Eu falo, pô, eu não gostaria que fizesse isso comigo, eu não vou fazer. Só que a gente vê isso acontecendo com os outros e eu fico meio assim, não vou falar nada, mas tá errado, sabe? E aí, por exemplo, na questão de alimentação, eu vou na casa dos outros e aí tá a criança comendo. Aí fala assim, come, porque criança bonita come, criança que sabe? E fica fazendo uma chantagem, você só vai ganhar doce se você comer, você só vai sair pra brincar se você comer. E é uma chantagem. E aí eu fico pensando, gente, se eu tô na mesa e alguém me fala que eu só vou ganhar alguma coisa se eu comer, eu não vou comer de graça, entendeu? E aí, por que há muito uma falta... A gente até fala disso mais pra frente, mas eu vou te perguntar de uma vez. Quando o adulto quer ser saudável, quando o adulto é saudável, nossa, ele é saudável, ele é focado, que não sei o quê. E quando a mãe quer trazer essa rotina pra vida do filho, nossa, lá, coitado, não vai dar um doce pra essa criança, você não dá biscoito pra essa criança, há uma falta de respeito. Então, eu queria conversar sobre essa questão da falta de respeito com a criança, né? E da falta de respeito com as nossas escolhas, como adultos. Como que a gente faz pra... Por exemplo, com a minha filha eu não faço essa falta de respeito, mas como que a gente faz para poder mostrar para as pessoas que estão, não fala assim com ela, como que a gente faz? Né? E como que, por exemplo, uma pessoa que está vendo aí que faz, como que ela toma essa consciência e dá uma mudada? Gente, eu acho que é tudo muito estudo. Sim. Eu acho que tem que pesquisar sobre tudo. A gente se prepara para entrar na faculdade, a gente se prepara pra tudo na vida a gente se prepara. Casamento, parto, a minha doula fala isso. A gente se prepara tanto pro parto que a gente esquece todo o resto. Pra amamentação, todo mundo se prepara. E, gente, pra criar uma criança é preparo, é leitura. A gente tem, como que eu posso fazer isso melhor? Né? Porque eu acho que assim, a gente espera muito das crianças coisas assim que pra gente seria absurdo. A gente espera uma criança de filme, tô falando sério. A gente quer vestir a criança do nosso jeito, a gente quer que a criança coma a quantidade que a gente acha que ela tem que comer, a gente quer que a criança seja simpática com o estranho, vai no colo de estranho, manda beijo pra estranho, sendo que são coisas que a gente não faz. Então eu acho que é a gente se colocar no lugar da criança e buscar evoluir, estudar, ler, gente, vai ler Instagram, vai ler livro, né, pra buscar realmente criar crianças melhores. Sim. A nossa geração, a próxima geração que tá vindo. Sim. Porque eu lendo também, acho que a gente, quando a gente falta o respeito com a criança, ela vai aprender a realmente, ela vai entender que ela pode ser desrespeitada mais pra frente. Então, nessa questão da alimentação, você forçar a criança a comer mais do que ela deve, mais do que ela quer mesmo. Porque às vezes a criança tá realmente satisfeita. Você põe um prato de comida gigante e ela não quer, ela quer só aquilo. Aí ela vai aprendendo a, eu tenho que comer tudo. Isso daí acarreta vários prejuízos, né? Psicológico. A questão de compulsão alimentar está muito relacionado com a atitude da infância
né? Por quê? Tem que comer tudo, tem que raspar o prato, é a última colherzinha, é o aviãozinho, se comer tudo vai fazer alguma coisa, se não comer não vai brincar. E isso é negativo. É super negativo, né? Porque a criança, toda criança já nasce com sinais de saciedade sendo perceptíveis para ela. Tanto que na amamentação, por exemplo, o bebê vai mamar o quanto ele quer. Sim. Parou. Ninguém vai ficar, não, mama mais. Né? Só que com a alimentação parece que vira uma chavinha aí, né? Os adultos têm total controle sobre tudo. Só que não, a criança continua apresentando sinais de saciedade e a gente tem que respeitar. Porque aquela colherzinha a mais, lá na frente, ela pode fazer diferença. Sim. Né? Aquela criança que vai comer até a última bala, mesmo sem estar com vontade. Sim. Saco de pipoca, vai comer até vai comer o saco de pipoca inteiro. Né? Ela não vai conseguir mais... Come de olho. Come de olho. A criança não faz isso. Só que como a gente vai passando por cima desses sinais de saciedade, vai insistindo na oferta e tudo mais, aí viram os adultos que realmente não tem limite pra comer. Sim. Às vezes acabou de comer um pratão de comida, mas tem um brownie, uma sobremesa, não. Eu acho que ainda cabe. Sim. Né? Mas na verdade aquele limite da saciedade já passou. E a gente como pais, padrinho, madrinha, vó, avô, a gente ensina isso. E aí depois que a criança quer comer tudo, você fala, calma. Foi você que ensinou. Foi você que estimulou a comer mais, a comer mais e mais e mais, né? A passar por cima dos seus limites. Sim. E, por exemplo, a Clarice já tem 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses e meio. E ela faz uma... Não sei, gente, o povo fala que criança não faz pirraça, mas a minha criança faz pirraça sim. Ela tem hora que ela faz assim, não quero mais. Aí eu tô tocando na mão e falo assim, você não quer mesmo? Aí ela vai e come. Como existe isso, tipo assim, às vezes ela quer, mas tá fazendo charme ou não. Realmente, quando ela fala, tipo, não, beleza, vamos respeitar, acabou. Uhum. Então, a gente tem que perceber as nossas crianças também. Sim. Porque assim, se a criança vê que ela rejeitar a comida te tira do sério, é uma forma de ter sua atenção. Nossa, eu ia te perguntar isso agora. É uma forma de ter sua atenção. Então assim, né, você tem que ver até onde também, né? É uma linha muito tênue, né? Entre esses sinais de saciedade e a criança estar fazendo, né, uma chantagemzinha emocional. Quem faz isso, tá, gente? Nossa, a minha criança faz demais. Gente, a Clarice é debochada. Essa criança nasceu debochada, o deboche veio junto com ela, tava lá na minha barriga. E aí, então tá. A recusa dos alimentos, então. Questão de introdução alimentar. A Clarice adorava maçã, comia maçã direito, né? Comia normal. Hoje em dia ela não come. Tem uma recusa. Isso é o quê? É normal? Isso é fase, né? Você vai manter a oferta e, né, vai continuar oferecendo. Você pode oferecer em formatos diferentes. Às vezes oferecer uma panqueca de maçã e mostrar pra ela, filha, ó, a maçãzinha que você falou que não gosta. Né? Porque a Clarice já tá numa fase que ela vai entender esse tipo de conversa. Né? Pode fazer um bolo de maçã. Filha, vamos fazer bolo de maçã. Até você perceber. Você tem de 8 a 15 vezes para oferecer o mesmo alimento e o bebê, né? Sim. Ou recusar ou aceitar. Pra você realmente dizer, não, ela não gosta da maçã. Então, insistir, né? Sim. Lá em casa, por exemplo, né, eu tenho um filhinho de 4 anos. O mamão, pra ele, até uma fase de 1 aninho e pouco, ele não comia mamão. Sim. Mas a oferta eu sempre mantive. Ela não come mamão. Hoje em dia ele já aceita mamão. Sim. Né? Então, assim, o paladar também vai modificando. É verdade. Até mesmo a questão da textura. Às vezes ela vai aceitar, ela vai ter o contato com outras texturas ali e fala, na hora que você for oferecer o mamão, ela já está acostumada com aquele tipo de textura, então, né, há uma facilidade para aceitar depois. Sim, então... Mas manter a oferta. Tá, então você não desiste. Não. É introdução alimentar inteira, cara, você não desiste. Vai ser chato. Eu falo que até 2 anos, gente, você tá na fase de introdução alimentar. Sim. Não é de 6 meses até 1 ano. Porque de 1 ano até os 2, você vai ver que aparecem os desafios da alimentação. Então, o cuidado é o mesmo, a preocupação é a mesma, a dedicação precisa ser a mesma. Sim. E você falou também essa questão da chantagem emocional. Essa questão de jogar alimento, garfo, não sei o que, no chão, é normal. Não é uma coisa de, é a personalidade dela, ela tá fazendo birra. É normal. Eu tava lendo sobre isso outro dia, eu queria entender mais. Na fase de 10, 11 meses tem a descoberta da gravidade. Né? Então vai ser com alimento, mas vai ser com várias outras coisas. Brinquedo, bebê pegar, jogar no chão pra ver o que acontece. E sempre vai acontecer uma coisa. E os pais têm as piores reações possíveis, né? Não joga fora, não joga no chão, ou senão ri. Então o que ele vai fazer? Ele vai continuar replicando aquele comportamento. Pra chamar atenção. Pra chamar atenção.
né? E até mesmo para ele perceber que aquilo foi desenvolvido, aquela habilidade foi desenvolvida, aquilo ali realmente existe, ele vai praticar várias vezes. Então, nessa fase de introdução alimentar, né, e descoberta da gravidade, o que eu sempre oriento? Brinca de jogar o objeto no chão 15 minutos antes de oferecer a comida. Sim. Brinca daquilo, senta na cadeirinha e vamos brincar de jogar bolinha. Aí faz toda aquela festa, pronto, treinou a habilidade, a gente vem com a alimentação. Pra minimizar a perda de peso também, né? Sim. Porque, não, gente, é muito engraçado, cara. Ela joga realmente. Quando tá só a gente lá em casa, já ensinei, pra gente não fala nada não. Deixa eu jogar e finge que não viu. Quando tá os outros, eles fazem estardalhaço, ou então ri. E aí ela faz de novo de propósito, falando, gente, que ódio. É festa, E é assim mesmo, pior que é. A gente falou um pouquinho sobre a questão da amamentação, né? Da introdução alimentar e tudo mais. E aí a gente tá falando de alimentação e acaba que muita gente não conhece, né? Porque tem muita gente que tá assistindo que é leigo, que não é mãe. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do aleitamento materno. Porque muita gente não conhece, muita gente famosa, cara, falando menos de aleitamento materno, quase que eu falo assim, querida, vamos estudar. Aí entra na questão do estudo. Fala pra uma pessoa que é leiga, uma pessoa que não sabe, como se eu não tivesse filho, não tivesse tido. Qual que é a importância do aleitamento materno? De ter peito, mãe e filho, qual que é a importância disso? Ó, de alimentação, eu só tenho uma frase pra falar, é o melhor alimento pro bebê. Não tem outra coisa pra falar. Por quê? Vai dar, né, de acordo com a faixa etária do bebê, o leite materno ele vai se modificando para atender as necessidades do bebê. Então ele tem nutriente, ele tem vitamina, tem mineral, tem fatores imunológicos. Sim, né? É a primeira vacina do neném. Que é muito importante, então ajuda ali, né? Já é a primeira barreira do sistema imunológico. Vai ajudar na formação da microbiota intestinal, né? Nosso intestino ele é composto por bactérias benéficas e maléficas. Então, o leite materno ele vai funcionar para realmente suprir essa demanda de bactérias boas para o intestino. Então, assim, a primeira porta de entrada para a formação de um intestino saudável é a via de parto, né? Que é através do parto vaginal. E aí depois vem o aleitamento materno. Então, a contribuição ali é perfeita. E, assim, fora o vínculo mãe e filho. Sim. Né? É uma conexão a mais que o bebê tem. Né? Para a mulher, evita câncer de mama, né? Ajuda, né, na prevenir câncer de mama, ajuda na volta ao peso anterior, né? Porque a demanda energética é muito grande. Eu não sou nem exemplo não, porque o meu foi muito, mas eu emagreci, minha mãe emagreceu mais, eu emagreci mais. Porque a demanda é muito grande. E fora assim, que a mãe que amamenta, né, ela tá naquele boom tão doido de tudo hormônio, novo, né? De hormônio e tudo mais, não tem tempo, tem que amamentar, tem que dormir, tudo ao mesmo tempo, porque às vezes esquece de comer, então tem essa contribuição também, né? Mas assim, gente, aleitamento materno é bom para o bebê e bom para a mãe. Fora economicamente, né, gente? Nossa, falando. Sim, eu amamentei esse um ano, né? E depois de um ano ela mesma soltou o peito. A minha ideia era aumentar até os 3 anos. Soltou o peito comum, falei, beleza. Gente, é fórmula cara. É fórmula cara. Sim, e eu falava, gente, que bom que eu amamento, porque eu não quero comprar fórmula. Eu passava no mercado pela fórmula e falava, não vou te comprar. É muito dinheiro. E fora assim, gente, que a fórmula, ela foi feita para atender as necessidades do bebê para as famílias que não têm condição, para as mães que não têm condição de amamentar. Porque existe, né? Tem a mãe que às vezes fez redução de mama, teve a mãe que às vezes passou por um trauma ali no parto que não produziu leite. Enfim, tem várias coisas que podem acontecer. E ela foi feita para isso, para atender essas mães que não conseguem amamentar. Só que, na composição dela, a gente tem vários, né, vários componentes ali que não fazem bem para a saúde. Sim. Tem o açúcar, né, para contribuir ali na porção de carboidrato. Então, assim, você já entra no... Ela tem um excesso, a fórmula tem um excesso de coisa desnecessária e ela tem uma falta também. Porque não é a mesma coisa. Não é. A galera é diferente. E realmente, a gente nota muita diferença de uma criança que amamentou para uma que não amamentou. Sim. A saúde, a Clarice tem uma imunidade um pouquinho baixa nesse tempo, gente. Ela tem asma, igual eu tenho, enfim. Mas ela é muito mais desenvolvida. Gente, ela aprende. Não sei o que. É todo um fator, né? Eu na gravidez cuidei muito pra desenvolver. Tudo que eu falo assim, isso desenvolve o bebê. Eu falo, então vamos fazer. Mas gente, ela andou muito rápido, ela fala muito rápido, ela tem 1 ano e 2 meses, ela fala, entendeu? Então, assim, o desenvolvimento físico,
fisiológico, mental. A amamentação ajuda real, né? Não é mito, ajuda. E na introdução alimentar também, a gente estava falando de introdução alimentar antes, né? E o bebê que é amamentado no peito tem uma introdução alimentar muito mais fácil do que um bebê que é amamentado por fórmula. Por quê? Por causa do sabor. Né? Acaba que assim, o sabor não passa diretamente pro leite, né? Então eu vou comer uma uva e vai passar sabor de uva. Não. Mas o sabor do leite materno ele vai modificando. Né? Então não é sempre o mesmo. E o da fórmula é sempre o mesmo. Então as papilas gustativas do bebê elas desenvolvem muito mais no bebê que é amamentado no peito do que na. Eu ia te perguntar isso, porque se passa, sabor, você falou que passa. Mas então, por exemplo, eu comer feijão, dá gás no meu filho? Eu comer alimentos cor verde escura, prende o intestino, porque a galera fala isso, sabe? A galera mais velha, eu vou postar muita coisa no Instagram, muita gente comenta as coisas. É assim? Isso é desse jeito? Não é, gente, não é. A gente confunde muito essa questão do vai passar por leite com o desenvolvimento do trato digestório, né? Igual eu falei no início. No inicinho, o sistema digestório do bebê está sendo formado. Então, no início, a chance de ter gás, gente, é quase 100%. Não vai ter. E isso não está diretamente relacionado com a alimentação da mãe. É lógico que a mãe comer um chocolate em excesso vai ser estimulante, vai atrapalhar sim o bebê. Mas vai mais por questões químicas mais fortes, sim, né? Porque sim. o chocolate pra gente Pra gente já faz não. Então pensa o seguinte, o feijão pra você te causa gases? Né? Muito possivelmente alguma... Em mim não, mas tem pessoas que eu sei que sim. Sim, então, aí você avalia. Pra você tá fazendo mal, então reduz um pouquinho o consumo. Mas né? não é assim diretamente, né? Os estudos dizem que não passa direto. Sim. Né? Mas a mãe tem que ter uma boa alimentação. Né? Pra nutrição mesmo. Então, eu ia te perguntar isso também, essa questão da parte nutricional da mãe, pra ela mesma, pro bebê enquanto tá na barriga e pro bebê enquanto tá no aleitamento materno. A alimentação tem que ser muito boa. E aí, assim, eu vou entrar já numa questão assim, mas é assim? Quando você tá na gestação, a sua alimentação tem que ser boa pra você. Porque o bebê, ele vai receber todos os nutrientes necessários. Ele não vai ficar sem, mas a mãe vai. Então, a gente fala... Ele pega tudo que a gente tem, então a gente tem que comer bem pra sobrar pra gente. Pra sobrar, sim. Pra você poder, né, ter uma qualidade de vida boa também. E até mesmo no pós-parto, né, pra produção de leite, isso daí vai ser muito importante. Regulação de hormônio também, nossa saúde também tá muito relacionada a isso, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar disso. E assim, a nutrição da mãe vai estar associada com a ansiedade. Sim, também. Então, quando eu como bem, cara, parece que a minha rotina, ela rende muito mais porque eu estou com o melhor humor. Sim. Então é tudo isso, a gente tende a comer, como fala, comidas que confortam em excesso quando a gente tá triste, né? E essas comidas que confortam a gente demais, então a gente fica muito triste. E ela não te conforta naquele momento, Sim. E depois, né? Então, muita mãe, você tem que comer por 2, tem que comer, entendeu? Não é assim, Nada disso. Você vai comer a sua quantidade normal e é lógico. E qualidade boa, né? Segundo e terceiro trimestre vai ter um adicional energético. Só que assim, gente, 300 calorias, 250. E realmente a alimentação me fez muita diferença. Porque eu notava que quando eu comia em excesso coisas tipo com glúten, chocolate, muita coisa assim, eu ficava pior. A gravidez ela já é uma coisa cansativa, a maternidade é uma coisa cansativa. Então sempre que eu comia algo nesse estilo, doce, mais pesado, eu ficava mais cansada. É porque a digestão ela fica mais lenta, né? Sim. Então a energia que você tem, ela vai ser destinada para a digestão, né? E as outras funções ali, você vai ficar realmente mais... Sim. E aí a gente falou da questão do aleitamento com a mãe. Tipo, o que a mãe come passar pro filho. Eu já perguntei isso pra minha doula, eu entendi, mas tem muita gente que não entende. Isso outro dia sim, ontem. Gerou uma discussão no meu Instagram de álcool. Gente, explica pra galera, que eu não entendi, mas explica aqui. Por que não pode beber durante a gravidez e a amamentação? O povo fala, não, mas se o alimento não passa, o álcool também não passa. O álcool passa. Então, passa. O bebê não consegue metabolizar esse álcool. Né? Então, mas é porque o álcool é diferente. Quimicamente ele passa e as outras coisas não passam. Não passa, Mas assim, isso daí é uma discussão realmente, né? Tem muitos estudos falando, mas assim, gente, por via de regra não beba, né? Se for beber amamentando, por exemplo, né? Você vai ter que realmente ficar um período sem amamentar pra poder tirar o leite, descartar e o bebê poder receber o leite materno depois.
Porque sim, os alimentos não passam, né, a composição dele toda não passa pro bebê via, né, Mas, gente, pensa que você destilou o álcool. O álcool, ele é, entendeu? é uma passa na sua cabeça. O nutriente da uva não passa na minha cabeça, mas o álcool precisa ser digerido, enfim. E realmente, pra amamentação e gestação não pode. Na gravidez também não, né? Porque na gravidez passa, né? Na gravidez mais que na amamentação, né? Porque aí os nutrientes passam pro bebê na gravidez. Sim. E aí, assim, na amamentação você ainda tem essa chance de descartar o leite, né, por um período, e depois voltar a amamentar. Na gestação não, o bebê está em contato com tudo que você recebe, tudo que você ingere. Tanto que medicamento, por exemplo, tem medicamento que a grávida pode tomar, tem medicamento que não pode. Sim. Então, é por causa da questão química mesmo. Gente, não pode beber quando tá grávida e quando tá amamentando. Amamentando você tem que fazer todo esse processo. Não é só um pouquinho, não pode. Sim. Perguntei, última pergunta aqui dessa folha, eu tenho uma cola. Por que a gente não pode beber, sim, não deve beber enquanto a gente tá comendo, refeição? Vai muito mais pela digestão, sabe, Isabel? Por quê? A gente tem enzimas. O que é enzima? É o que vai quebrar o alimento, né? Como se fosse um tesourinho que vai quebrar o alimento. Então nós temos enzimas na boca e nós temos no estômago, né? No trato digestório inteiro. E aí, essas enzimas elas são liberadas quando o alimento chega, né? Então se o alimento chega cheio de líquido, como que a digestão vai ser feita, né? A digestão vai ficar prejudicada, né? E fora que a água, né, o líquido, vai ocupar um espaço que seria ocupado pelo alimento. Então, tanto pra criança quanto pra gente. Então, isso. A digestão fica prejudicada com o líquido. Não é quem vai engordar, mas assim, a quebra dos alimentos vai ficar prejudicada. Sim. A gente conversou disso mais cedo, mas acabou que a gente não aprofundou muito. Quando a gente é saudável, todo mundo bate palma. Todo mundo fala que é lindo, que parabéns, não sei o quê. Quando eu falo que eu tô treinando, então o povo admira demais. Mas aí quando eu não quero dar doce, não quero dar biscoito, não quero dar algo prejudicial assim mesmo, pra Clarice, refrigerante, o povo fica puto comigo e briga, e assim, principalmente a avó, tia, porque ele fica na casa da minha avó. Então as tias falam, dão biscoito escondido. Nossa, gente. Entendeu? Então assim, além, tem a crítica, mas tem a falta de respeito. Como que você sugere que a gente faça isso? Como que a gente prossegue com a falta de respeito? A gente, sei lá, monta uma lancheira e só manda a lancheira. Porque acontece, o que a gente faz? Gente, eu não sabe. Sinceramente eu não sei, porque assim, primeiro você vai conversar, você vai mostrar os pontos negativos daquilo, você vai falar a sua opinião, né, a sua criação com sua filha, e a partir daí eu entenderia que a pessoa iria respeitar. Sim. Eu acho que a partir do momento que há o desrespeito, aí você tem que se impor mais. Sim. Ainda mais, e falar, olha, então infelizmente não vai ter como, né? Ou não traz, ou Mas assim, pra evitar, eu sempre sugiro, gente, leva a lancheira pronta. Sim. Né? Porque aí você vai determinar, o lanche da tarde vai dar isso, já tá pronto aqui. A pessoa não vai ter que se virar pra poder oferecer. Porque aí vai se virar, vai poder mais fácil. Sim. Né? Tem um biscoito ali no pote, vai oferecer. E me dá um exemplo, por exemplo, a Clarice tem 1 ano e 2 meses. O que seria um lanche da tarde pra ela? Porque a gente fica assim, pão não pode dar, isso não pode dar. A gente acaba indo pela fruta, né? Então, assim, o que a gente dá além da fruta? Porque na idade da Clarice ela já pode comer outras coisas, não é só a fruta. O que seria porque o almoço, a janta a gente já tá acostumado, mas o que seria um café da manhã e um café da tarde? Que eu posso dar? Tá. O que seria então? Seria eu sempre componho com os 3 grupos alimentares que a gente precisa ter, né? Que é o carboidrato, sempre de fonte boa, né? Pode ser uma bolacha de arroz, pode ser uma tapioca, pode ser uma batata doce, é comida. Um pão integral. Pode ser um pãozinho feito em casa, sim, né? Então eu entraria nesse grupinho de carboidratos. As proteínas, que aí viria ali de um iogurte natural, de um ovinho, um ovo de codorna. Já pode dar iogurte então? Já pode dar queijo, né? O queijo em Minas, por exemplo, já entraria como essa fonte de proteína. Uma pastinha de oleaginosa, às vezes uma pastinha de grão de bico, uma pasta de amendoim já entraria aí nesse grupinho. E das gorduras boas acaba que a gente obtém dos outros alimentos também. Então o ovo é riquíssimo em gordura boa,
A pasta de amendoim também é rica em gordura boa. A gente poderia oferecer um abacate, por exemplo, que também é rico em gordura boa. E a fruta, e mais a porção da fruta. Então a gente pode fazer quase uma refeição completinha pra ela, um cafezinho completo, né? Isso. A gente tem a cultura de... a batata, por exemplo, não entrar no lanche, mas pode muito bem entrar no lanche também. Pode fazer um pão de batata. Pode ser um pão de batata, pode ser um pão de queijo de batata doce, de mandioquinha, que tem várias receitinhas que dá pra fazer. Sim. Então, assim, é comida de verdade. Sim. Né? Não precisa entrar com os industrializados, um biscoitinho, não. Não. Dá pra fazer, né? Uma vitamina de frutas, por exemplo. Sim. Um leite batido com a fruta e com a aveia, já é uma refeição completa. A refeição, assim, o que você acha que é importante para uma alimentação saudável? Seja uma introdução alimentar, uma manutenção dessa alimentação com 2, 3, 4, 5, 6. O que você acha que é importante para essa alimentação? Seja conhecimento da sua parte, comunicação com a criança, ter um preparo em casa, ou sei lá, congelar alguma coisa, fazer todos os dias. O que você acha que é importante para uma alimentação balanceada para a criança, mas para a gente também, né? Para essa manutenção. Eu acho que a chave para você ter sucesso nessa alimentação, né, antes de falar o que dá para fazer, é organização e planejamento. Organização e planejamento. Não adianta chegar assim, o que eu vou comer agora? E não tem nada em casa. Você vai pelo mais prático. Às vezes tem um biscoito ali, você abre um pacotinho e tá fast food. Né? Um fast food, eu vou pedir uma coisa no iFood, né? Mas, então, assim, é planejar. E ter congelado, gente, quem congela sempre tem. Né? Esses lanchinhos da tarde, por exemplo, você pode congelar 30 bolinhos de banana e oferecendo ao longo da semana, pãozinho de queijo dá pra congelar, só colocar na airfryer na hora de oferecer. Você tem que ter planejamento, não adianta querer fazer de última hora, porque não vai acontecer. Né? Então senta ali no domingo, no sábado, faz junto. No dia que estiver tranquilo, faz uma lista de compra, o que eu preciso pra essa semana? Sim. Pra mim e pro meu bebê. Né? Tem que comprar iogurte? Beleza, vai ter iogurte pra semana. Tem que ter, não adianta. Sim, realmente. Então, isso pra tudo também, né? E até pra criança, né, gente? Ela vai chegar na geladeira ali, só vai ter tranqueira. Sim. O que ela vai optar por comer? A tranqueira que tá ali. Né? Então, eu me dei conta, parando pra pensar, de que a minha alimentação, eu quero ter uma alimentação boa. Então eu tenho que comer tudo que a Clarice pode comer. Pra poder facilitar dela também. Se meu prato de comida tem tudo aqui. Se a Clarice me pedir agora, eu posso dar ela o que tem aqui? Exatamente. Meu café da tarde, eu posso entregar ela o que eu tô comendo aqui? Exatamente. Porque a gente come, por exemplo, um pão francês. Se eu estiver comendo um pão integral, eu vou estar mais saudável, porque eu posso dar ela. Então me deu essa virada de chave essa semana. O que eu tô comendo aqui, igual você falou dessa refeição completa, eu faço essa refeição completa. Eu só não dou pra ela, eu dou ela a fruta. E realmente, se a sua alimentação está de acordo com... Se ela tá certa, se ela tá nos padrões saudáveis, você pode dar pro seu bebê. Né? Então acaba que a nossa alimentação equilibrada é a alimentação de uma criança equilibrada. E aí o povo fala assim, pô, você não dá um chocolate, você não dá isso, você não dá aquilo. Pra criança é feio e pra gente é bonito, né? Vou voltar nesse assunto, daqui a pouco eu não falei de novo. Mas assim, essa questão de oferecer doce pra criança e o adulto não come doce, tá restringindo o açúcar. Isso é muito cultural, né? Eu acho que a indústria contribui muito pra isso. Você vai no supermercado, as prateleiras baixas, elas são todas compostas de quê? De biscoitinho com a Maria da Mônica, de leitinho da Patrulha Canina, de leite fermentado da Patrulha Canina. É assim mesmo. O que a família vai associar? Sim, não tem um biscoito de chocolate para adulto. Não tem. E fora que, gente, eu trabalhei muito tempo, fiz estágio muito tempo, e assim, no SUS mesmo. E as famílias acham que você poder comprar um industrializado, um danoninho pro seu filho, é uma forma de cuidado. Né? Então é muito cultural, é uma coisa enraizada que a gente tem que modificar a partir de agora. Sim. A comida de criança é comida de verdade, não existe comida de pacotinho de criança. Né? Paladar infantil deve ser fruta, deve ser uma verdura. Né? Um paladar infantil é coisa que foi criada lá atrás. Sim. Né? O Nuggets da Turma da Mônica. Sim. Né? Nossa, sim demais. E aí você vai falando, eu vou pensando em pessoas que realmente falam assim ou vivem isso, né? Eu não vou poder comprar um danoninho pro meu filho, é possível. Sim. Eu já tive uma mãe falando. Como você já deve ter visto mais, desses industrializados. Me fala assim, 3 que você fala, não, esse é bom. Por exemplo, o Activia. O Activia é bom pra soltar intestino ou não é? Me fala tipo assim, uns que você fala, não,
esse aqui realmente é ok, dá pra, sabe? Porque a gente fica até em dúvida disso, né? Porque a gente, por exemplo, quando é intestino, eu não vou comprar retífica nunca, eu vou comer uma ameixa. Entendeu? Então é muito, a gente tem isso. Mas existe algum que seja realmente bom, que realmente ajude ou não? Desindustrialização eu não consigo Esses que pensar em prometem muito, sim? não, mas no geral, fala, Isabel, tal, ninguém tem nada por ele e ele realmente é bom ou não? Não. Realmente não tem. Não, esses que prometem demais não entregam nada. Sim. Entregam um malefício mesmo da saúde. A não ser o quê? Suplementação. Às vezes você vai numa loja de suplemento, né? Uma creatina, um whey. Alguma coisa assim. A creatina, cara, eu acompanho essa galera assim, famosa e tal, a galera fala tanto da creatina, do whey e tudo mais. Eles só podem ser tomados por quem faz exercício físico, porque o meu irmão faz, gente, meu irmão, a gente não dá nada no meu irmão, a gente fala assim, preguiçoso, não sei o que, o meu irmão, ele engana a gente não dá nada por ele vai lá e faz. A gente fala assim, duvido que ele vai treinar. Gente, o meu irmão tá musculoso, todo, tá lindo. Aí começou a tomar o whey, a creatina, e ele tava treinando 100 e começou a tomar, cara, deu um boom. E até a creatina é boa não só pra quem treina, porque tem outros benefícios também. Tem para sistema neurológico, para idoso é muito bom para fortalecimento muscular, né? Que o idoso vai perdendo massa muscular. Então, assim, não é só para quem treina, né? E o whey protein é a mesma coisa. Inclusive, quem treina não é obrigado a tomar, né? O whey protein é uma fonte de proteína que vai agregar na alimentação, né? Então, às vezes, é uma refeição que você não consegue ter uma fonte proteica. Não consegue ter um frango, não consegue ter um ovo, né? Não consegue lidar com a praticidade, não tem. O whey vem para isso, para suprir essa demanda, né? Mas não é obrigado, não é algo assim mirabolante, não. É uma fonte de proteína. Eu tenho muita dificuldade de achar um profissional de nutrição que seja muito, assim, tenha muita mentalidade que eu tenho. Já fui em outros, nutricionista esportivo, não sei o quê. Cara, tem nutricionista que fala, não, vamos começar, você quer ganhar massa, mas não vamos colocar whey e creatina agora não. Tem nutricionista que realmente tem medo de colocar isso. Então, realmente é bom. Sim. O whey e a creatina são bons e podem ser tomados. Não é porque a gente fala, não toma isso não, que isso é demais, é sério. Não, assim, eu sou do seguinte, você tem que começar pelo básico. Se você não tá praticando atividade física direito, se você não tá comendo direito, não vai adiantar nada você colocar uma creatina. Aí realmente tem outras estratégias que você pode usar antes para depois você entrar com o suplemento. Sim. O suplemento ele vem para suplementar, vem como um up, né? Um plus ali. Você tem que estar fazendo base. Sim. A sua alimentação não tá redondinha, não tá fazendo tudo direito. Pra que você vai comprar um negócio de R$200? Sim. Vai gastar dinheiro? Só pra falar então. Sim. Né? Então sim. Mas não faz mal. Faça básico. Não faz mal. Então é isso mesmo. Faz parte. A não ser para pessoas que têm alergia ao leite, por exemplo, né? Porque o whey vem do leite, mas aí é individual mesmo. Sim. E vamos já entrar então nessa questão de treino e tudo mais. Tem gente que é bitolado com balança. É impressionante, que toda vez que você vai falar, parece que vai falar o peso, você fala assim, não quero falar meu peso não. E toda vez que passa uma pessoa na farmácia se pesa. Gente, eu conheço gente assim que é real. Não, porque eu emagreci 1 quilo hoje. Eu falo, meu querido, para de ser assim. E médico também. A Clarice, ela está abaixo da linhazinha verdinha do peso. Mas é o peso normal dela para a massa corporal. Para a altura dela, para o biotipo dela. O que significa o sobrepeso ou o baixo peso? Porque eu te falei que eu tô com o baixo peso. O que isso significa em questão, assim, como saber que eu tô com sobrepeso? Como que eu sei que eu tenho meu peso ideal? Sabe? Tá. Isso daí, Isabel, vai ser mais pela avaliação nutricional, né? Antropométrica, né? E geral, não é só o peso que vai dizer pra gente se você tá com sobrepeso ou obesidade. A gente tem que fazer uma avaliação completa, né? Tirar as pregas, que a gente vai saber a quantidade de gordura, ou fazer uma bioimpedância, né? A bioimpedância é uma balança que ela vai passar uma corrente elétrica no seu organismo e vai saber, né? A quantidade de massa magra que você tem, a quantidade de gordura, a quantidade de água, o seu peso ósseo, sim, né? A taxa de metabolismo, entendeu? Então tem que ser uma avaliação mais completa. Para criança, por exemplo, essa questão da curva de crescimento, eu acho que assim, é um negócio muito doido que deixa as mães loucas. Algumas, porque eu sou muito tranquila, mas tem mãe que realmente fica. E assim, essas curvas de crescimento, elas são mundiais,
né? Então, para a população dos Estados Unidos, por então exemplo, é a mesma mesma coisa que a gente usa aqui, gente. E assim, a genética é outra, né? O padrão corporal é outro. O padrão alimentar é outro, o estilo de vida é outro. É tudo, é outro. Vai servir para dar um norte, né? Mas aí tem outras coisas que você vai avaliar junto com a curva de crescimento, não é só ela isolada ali. Sim. Então, por exemplo, igual o povo fala, ai, tô gordo. Às vezes não tá, às vezes é o seu biotipo mesmo, o seu estilo. Não é? Assim, aí eu vou te perguntar, até quando que a gente começa a ver que o sobrepeso ou a baixa de peso é maléfica? Porque eu já começo a sentir que a minha falta... O povo acha que não. A gente tem uma cultura que acha que só o sobrepeso é maléfico. sim. A gente acha, não, tá gordo, tá obeso, não sei o quê. A obesidade é uma doença. Mas até que ponto aonde vira a doença? E aonde que a falta de peso também vira um problema? Então, no caso, a falta de peso a gente tem que avaliar, tem que fazer um exame de sangue completo, ver se você está recebendo os nutrientes adequados, né? Se não, você vai ter que entrar, suplementar, tem que ver essa quantidade de massa magra. A massa magra é muito importante para o nosso metabolismo como um todo, né? Então tem que avaliar isso, né? Não é só estar gordinho, né? A gente tem que avaliar, sim, o seu ganho de peso, no caso, né? Estou falando para você mesmo. E agora, o sobrepeso, o acúmulo de gordura é algo já prejudicial, né? Muita gente fala, eu sou gordinho, mas eu sou saudável, os exames estão todos ok. Mas não é só isso, né? A gordura é um tecido inflamatório, né? A gordura não vai trazer benefício para você, né? Fora que vai ter produção de citocinas pró-inflamatórias, né? Vai ter, né, produção de diversas coisinhas maléficas mesmo para o organismo. Então, assim, tem que estar no equilíbrio, né? Sim. Nem baixo peso demais, nem excesso de peso. Sim. E realmente tem pessoas que falam, não, eu sou gordinha, mas meus exames são ok. Mas a sua rotina, acho que tanto pro magro, quanto pro gordo, quanto pra pessoa sarada, a sua rotina tem que ser uma rotina saudável. Sim. Ela tem que estar... Você dorme bem, você se alimenta bem e tudo mais. E realmente, é engraçado você falou essa questão de ser inflamatório. Sempre as pessoas mais gordinhas têm um problema tipo, de joelho, de como fala? Em questão endócrina, tudo, né? Então é uma questão de saúde mesmo, de rotina. Exatamente. Então, e de cômodo, porque muita gente fala de estética, né? Quando isso tá te incomodando, já é um ponto. Já passou da hora de mudar, né? Mas assim, essa questão de obesidade não é só comer menos, né? Não é só praticar atividade física. Tem gente que tem problema metabólico, endócrino, né? É algo muito amplo. Então, cada indivíduo tem que procurar um profissional para se ajustar. Vai fazer uma dieta low carb. Às vezes a dieta low carb vai gerar um boom, não sei se... você vai virar ali uma pessoa compulsiva, né? A gente tem ali o tratamento adequado para cada um, né? Não é a dieta do vizinho que vai funcionar para você. Eu falo muito isso no meu Instagram. Você tem que procurar um para cada sistema. Né? Um médico para cada sistema. Você tá em dia, eu falo que eu tenho plano de saúde, então toda vez que eu posso, eu tô indo ver alguma coisa, sabe? Porque a gente é um todo. A gente não tem costume. Eu leio muito sobre medicina integrativa. A gente não tem costume de se tratar como um conjunto. Exato. A gente só vai se tratar quando dá defeito. Exato. Entendeu? Sabe? E eu também faço mecânica. A gente só faz revisão quando dá problema. Exato. A gente não faz uma preventiva na gente, sabe? A gente não mantém uma rotina saudável. A gente só vê que tá ruim quando tá merda. Exatamente. E aí a nutrição funcional, que é a minha primeira pós-graduação, ela entra pra isso, né? Às vezes você vai tratar um emagrecimento, mas a pessoa tá com uma resistência insulínica, ela tá com sono ruim, né? Que aí vai produzir mais citocina inflamatória. A digestão não tá boa, então você tem que olhar o indivíduo como um todo. Não dá pra você chegar e falar, eu quero emagrecer, só vou tratar isso. Não. Sim. É tratar o intestino, é tratar detoxificação, é tratar... Cara, o psicológico tá muito ligado também, né? Muito ligado a isso. E eu queria até te perguntar essa questão psicológica. Assim, o que eu vou te perguntar talvez precisasse de uma psicóloga aqui, uma pessoa mais... que fala um pouco dessa parte da mentalidade, né? Do mental. Mas como que é a questão dos vícios alimentares? Seja álcool, café, chocolate, porque a gente tem gente que é dependente real. Eu fico real petiscando um chocolate, mas eu não tenho vício de chocolate. A minha mãe café. Minha mãe, ela necessita de café, ela passa mal se ela fazer café. E tipo assim, mas pra ela é uma xícara de café. Tem gente, cara,
que bebe café o dia inteiro. E tem gente que bebe whisky todo dia pra dormir. Como que é essa questão do vício da alimentação? Então, é porque assim, tem certos alimentos que eles têm o poder, né, da produção dos hormônios do bem-estar, os hormônios do humor, a dopamina, a serotonina, né? Então, você consumindo aquele alimento vai produzir esses neurotransmissores, né, vai produzir esses hormônios e aí, beleza, nossa, quando eu consumo aquilo ali eu me sinto bem. E aí vai virando, né? Você vai consumir aquilo ali pra ter aquela sensação. Sim. Mas é pontual, né? Não é uma coisa a longo prazo ali, né? E aí quando passa o efeito, assim, você vai comer o chocolate, beleza, vai te proporcionar um bem-estar ali pontual, melhora do humor pontual. Né? Mas se o restante não estiver equilibrado, aquilo ali rapidinho passa. Sim. E eu queria que você me ajudasse a explicar como que a alimentação na nossa infância faz, igual a gente falou, dos vícios, da compulsão alimentar, como que uma boa introdução alimentar e uma boa alimentação na infância fazem essa diferença agora na nossa vida adulta. Porque na infância que a criança vai estabelecer as relações com os alimentos. Né? Então a gente falou sobre saciedade, esses sinais de saciedade. Então se ela tem aquilo ali preservado, ela vai levar para a vida adulta. Né? Se o paladar dela foi acostumado com uma fruta azeda, por exemplo, ela muito provavelmente ela vai crescer, vai para a vida adulta sem necessidade de adoçar um café, por exemplo. Né? Se essa criança ela cresce já com a prática de atividade física, como uma rotina, como um hábito, na vida adulta ela não vai ter problema com fazer uma academia, por exemplo. Né? Então tudo que você faz na infância é como se estivesse plantando uma semente para na vida adulta você colher. Né? Então assim, se é a criança que come quando está com fome, se ela consegue perceber o sinal de fome dela, ela vai ser uma adulta provavelmente que vai comer quando ela estiver com fome, e não porque está tudo disponível para ela. Né? Então é isso, é plantar para você colher depois. Né? E o inverso também acontece. Sim. É engraçado que você fala, a gente pensa mesmo, porque a minha alimentação de criança, a gente não tinha, lá em casa, eu lembro exatamente dos biscoitos que tinha. Era o biscoito wafer e o da mesma marca recheado, mas era tipo assim, um só a gente só podia comer no final de semana. Refrigerante lá em casa era só final de semana. E eu a vida inteira fiz balé, natação, alguma luta, algum exercício físico. Então a minha rotina, hoje em dia eu não gosto de comer biscoito doce. Eu tenho tipo, gente, não gosto. Fandangos, não gosto, eu não tenho esse costume. E outras pessoas não, primos meus, amigas minhas sempre tiveram isso muito disponível e nunca fizeram exercício físico, então realmente hoje elas têm isso na vida deles. E aí, como que a gente faz para uma pessoa que teve essa alimentação completamente péssima na infância, não teve uma boa alimentação no começo, teve uma alimentação de vó, vamos falar assim, e como que a gente faz uma boa reeducação alimentar? Porque reeducação alimentar, muita gente tem medo dela. Muita gente fala, não dá, eu não consigo, eu vou ter que parar de comer o que eu quero. Como que a gente faz uma reeducação alimentar respeitosa? Na reeducação alimentar, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a transformar essa alimentação. Né? Então, às vezes a pessoa estava acostumada a comer pão o dia inteiro. Cadê o nutriente dessa alimentação? A gente vai começar aos pouquinhos, às vezes colocando a fruta, às vezes colocando a proteína. E aos pouquinhos, para essa pessoa se adaptar àquilo ali. Né? Reeducação alimentar não vai do 0 pro 100 já de uma vez só. Né? Não adianta você querer mudar tudo de uma vez, porque não vai conseguir. O seu paladar não vai aceitar, a sua rotina não vai conseguir se encaixar. Então a gente vai com mudanças graduais até que essa pessoa fale, poxa, né, eu acho que hoje eu estou me alimentando melhor. Sim. E não tem proibição na reeducação alimentar. É você saber equilibrar aquilo ali na balança. Né? Por exemplo, eu vou comer doce todo dia. Tem gente que a gente consegue até encaixar um chocolatinho pequenininho todos os dias, não é uma barra de chocolate inteira. Sim. Né? Eu vou muito da regra do 80-20, que é 80% da sua alimentação ser regrada, ser rica em fruta, rica em verdura, legume, água, né? E 20% você comer as comidas mais palatáveis, né? Tomar um sorvete, as pessoas que bebem cerveja, beber cerveja. Né? É muito mais fácil você fazer o 80-20 todo dia do que fazer o 90-90-90-90, final de semana você chuta o balde. Você não fazer nada, assim, né? Eu tava lendo que isso é prejudicial até, né? Pra quem faz a dieta, ter o dia do lixo é prejudicial. Com certeza. Porque às vezes a gente tá com déficit de calorias, às vezes de 300 calorias por dia, menos 300. Aí vamos fazer a conta aí, vezes 4.
né? Aí chega no final de semana, você come 3.000 calorias, você come pizza, hambúrguer, sorvete, chocolate, você bebe. Barra de chocolate inteira, você bebe, pronto. Aquilo ali tá a quantidade de calorias que você tirou da sua refeição da semana inteira, você tá comendo no final de semana. Muita gente que eu conheço faz esse método assim, de comer bem de segunda a sexta, sábado e domingo chutar balde. E eu não vejo, então. E são pessoas que têm uma rotina de segunda a sexta saudável, que comem bem, se alimentam bem, treinam todos os dias, às vezes mais de um treino por dia, tipo assim, faz musculação e um outro esporte. E não vê mudança física. E na maioria das vezes, essa pessoa que come ali o triplo de calorias no final de semana, ela não pratica atividade física no final de semana. Sim, não pratica. É realmente só de segunda a sexta, mas aí no final de semana eu chuto balde. E são pessoas que eu acompanho há mais de um ano, são tipo, próximas de mim. Mais de um ano fazendo esse exercício físico, fazendo essa rotina e falam, ai gente, a dieta não funciona. Então é melhor você comer um docinho todo dia do que ficar se privando, né? Eu nem digo todo dia, porque a gente não tem esse controle não, né? Mas assim, da gente liberar o chocolate todo dia, mas ter refeições livres. Porque a comida também não é só alimentar, é cultural, é socialização. Sim. Você vai no barzinho, você vai comer, você vai deixar de ir no barzinho porque você não pode comer. Você vai deixar de comer porque você é muito social também, né? É questão afetiva, né? Às vezes você vai na casa da sua avó, tem um bolo de cenoura. Você fala, nossa, não vou comer o bolo de cenoura, tem tempo que a minha avó não faz, eu comia todo dia na infância. Sim. Não é assim também, né? A gente dá pra gente liberar, mas a maior parte da alimentação tem que ser saudável. Tem que ser é ter o equilíbrio e não ter neura. Sim. Vamos falar. Eu falo muito no meu perfil sobre essa questão de alta performance, desempenho mental. Igual a gente estava falando, que a alimentação não é só pro físico. A alimentação ela é pra tudo. Igual quando a gente falou na gravidez. A gente come melhor, a gente vive melhor. A gente falou isso lá atrás na questão de gravidez, mas pra sempre. Quando a gente come muito, a digestão é muito difícil, então a gente fica mais cansado. Então eu falo bastante disso, que a alimentação é pra tudo, não é só pra corpo. E eu sei que os planos alimentares são individuais, cada pessoa é uma pessoa e tudo mais, mas pode ser um top 3 ou no geral, quais práticas que a gente pode inserir na nossa rotina pra gente melhorar a nossa performance no dia a dia e tudo mais. Fala, por exemplo, corta o glúten. Você vai ver que, ou diminui, você vai ver que você vai melhorar. Ou aumenta a ingestão de água, algo do tipo. Quais práticas você acha que a gente pode inserir na nossa rotina para ter uma rotina melhor? Então, reduzir significativamente industrializado, tá? Isso aí vai ajudar bastante. Tudo, né? Seja o que for, qualquer industrializado. Beber água, né? E fracionar as refeições ao longo do dia. Também não adianta você acordar, não tomar café da manhã, almoçar e só ir jantar. Não, seu corpo pede nutriente. Tá? Então também não dá pra radicalizar, falar, só vou fazer 2 refeições, ou ir naquela correria, naquele embalo, não ter uma atenção plena na hora de comer a comida, né? E atividade física e sono. Alimentação, atividade física e sono. Eu falo isso. Eu tenho que me alimentar bem, tenho que ingerir líquido e dormir bem e fazer exercício físico, né? Que isso é uma rotina que se tiver ok, você tá ok. Né? Ele tá falando do João, eu pego muito isso, né? Saúde, família e trabalho. Saúde. O que é minha saúde tem que estar em dia? É isso, é boa alimentação, sono e exercício físico. Então é muito mais fácil. Igual eu te perguntei, mas respondendo também. Se a gente quer desenvolver hábitos bons na alimentação, por exemplo, cara, divide tópico. O que eu tenho que fazer? Tá, eu tenho que me alimentar bem? Então tá, hoje eu tenho que beber 3 litros de água por dia. Porque é muito fácil a gente ai não, eu quero você tem que dar coisa pra mensurar, pra te motivar também. Sim. Né? Então, entendo, gente. Então tá, exercício físico, boa alimentação e sono. E alimentação. Cortar os industrializados, beber mais água. E mais o que você falou? Foi isso. Fracionar as refeições. E fracionar as refeições. Aí, então, fracionar as refeições. Hoje em dia, é uma luta pessoal minha, tá? Eu tava procurando alguém que me falasse disso. Hoje em dia tá muito na moda, para pessoas que são referências, pessoas de alta performance, o tal do jejum. Jejum intermitente, jejum, não sei o que, não. Qual que é o objetivo do jejum? O que é, pra gente que não entende, o que é o jejum intermitente?
Então, o jejum você vai ficar um tempo sem receber alimento, então seu corpo vai entrar em cetose, né? Então, assim, é como se ele fosse usando uma outra fonte de energia, né? Só que tem pessoas que se adaptam e pessoas que não. Então, né? então ele não é bom nem ruim. Nem bom nem ruim. Vai depender da pessoa, né? Não adianta, jejum é bom pra todo mundo. Não, tem gente que não se adapta. Tem gente que às vezes vai fazer jejum de 12 horas e vai comer um boi quando ele for poder comer, né? Porque sente muita fome, porque tá ansioso, senão vai gerando ansiedade pra comer mais e mais e mais ao longo do resto do dia. Então, não, beleza, faz o jejum, mas a alimentação pro resto do dia tem que estar equilibrado em nutriente, em caloria, né? Esses nutrientes eles têm que estar divididos nas próximas refeições para você realmente poder ver o resultado disso. Para a questão de performance mental, porque igual, eu ouvi um podcast dos sócios que um cara, eu não lembro nem quem era o cara, falou isso, que, por exemplo, você come, aí o seu corpo vai estar o seu cérebro vai estar fazendo a digestão, que é no cérebro também. E aí, com o jejum, o seu cérebro não vai estar preocupado com isso, ele vai estar focado no que você precisa fazer aqui. Existe isso? Realmente a parte da nossa energia ela é destinada para digestão, como eu falei já, né? Mas é a pessoa que às vezes tem hipoglicemia, por exemplo, Que tem pressão baixa. Né? Então não se encaixa para todo mundo. Então isso vai de cada um. E fora que tem suplementação muito boa, magnésio, Q10, que vai ajudar muito nessa concentração. Então a gente tem que avaliar casos e casos. E eles que falaram do jejum falam que eles também tomam outras coisas durante o dia. Só que é uma bosta, porque ele falou que toma no pouco que toma, então não adianta nada ele falar do jejum. Porque senão, se ele falar, todo mundo vai sair comprando. Sim. Né? Então a gente sabe, né? Sim. Então, funciona, mas tem benefícios e malefícios. Então depende da pessoa, né? Como que deve agir uma pessoa que é completamente não saudável, caso ela queira mudar os hábitos hoje? Entendeu? Não é da noite pro dia, vai mudar gradativamente, tá? Mas qual que é a ordem e o tempo correto que ela deve fazer? Hoje, eu como mal, eu durmo mal, eu não me exercito. O que você acha que é o primeiro passo para eu começar a uma vida saudável? Primeiro passo é dormir bem e marcar nutricionista. Aí depois o nutricionista, a alimentação primeiro e depois o exercício. Não, comece o exercício e depois vai se alimentando. Como que é? Qual que é a ordem para você? Não tem ordem certa, né? Eu sempre vou falando, vamos fazer dentro do que você vai conseguir fazer. Né? Às vezes a pessoa tem uma rotina super maluca e não consegue encaixar a atividade física. Então a gente já começa com a alimentação, às vezes a gente muda vai fazer com a prova, muda uma refeição no dia. Fala assim, eu não consigo me alimentar bem o dia todo, mas o café da manhã eu consigo. Então começa mudando o café da manhã. Depois você amplia pro almoço, depois você consegue fazer uma vez caminhada durante a semana, né? E vai aumentando. Isso aí vai dentro da possibilidade de cada um. Tem gente que já chega super disposta a mudar tudo. Sim. Então beleza, a gente vai mudar tudo. Tem pessoas que conseguem manter esse tudo por muito tempo, tem pessoas que não. Então isso daí vai variar mesmo. Sim. E para uma pessoa que, vamos lá, tem uma rotina corrida, que é mãe, que trabalha, que estuda, não sei o quê. O que você acha que é, assim, excepcional para a gente conseguir manter essa boa alimentação? Porque a gente não tem, tipo assim, não tem tempo de cozinhar. Não tem tempo disso. O pouquinho tempo que tem tá indo pra academia. O que você acha que é importante pra gente que tem essa rotina corrida conseguir manter? Aí entra no planejamento, né, que eu falei, que é essencial. Então, às vezes você não consegue preparar um alimento, você consegue comprar uma marmitinha pronta, vai pedir de um lugar mais saudável. Tem alguns industrializados para adultos, né, os industrializados que a gente fala do bem, né, às vezes um iogurte proteico, um biscoitinho de proteína, uma barra proteica, fruta, né, que tá, né, super fácil, né, então é isso. Eu acho que é planejar, né, ver o que eu vou comer ao longo da semana, porque também não adianta querer pedir uma marmita congelada ali de última hora, porque não vai funcionar. Então você tem que ter planejamento. Pra pessoa corrida, pra pessoa que tem mais tempo, tudo. E questão de congelamento? Porque eu tava vendo que tem gente que fala que congelar não é bom porque perde nutriente. Ou tipo assim, não, durante uma semana não, durante um dia não, como que é? Então, perde e não é tão ruim, vale mais a pena você fazer a sua comidinha, congelar ou vale mais a pena você ter, sabe? É isso que eu quero saber. A perda de nutrientes ela vai acontecer em qualquer etapa do processo de um alimento. Você vai descascar uma uva, você vai ter perda nutricional. Você vai cozinhar uma batata, você vai ter perda nutricional. O congelamento tem perda? Tem. Mas é melhor você congelar e conseguir comer ou você não congelar e comer fast food? Então, congelamento sim sim, é uma e opção. aí
Vale a pena. Eu sigo uma pessoa no TikTok que ela faz marmita, gente. Eu adoro ver a pessoa fazendo marmita. Só que ela faz marmita pra 15 dias. E tem uma outra que eu sigo que faz marmita pra uma semana. Porque fala que pra 15 dias já não é muito bom, porque ficar muito tempo congelado é ruim. Tem isso. Tipo assim, é melhor você fazer semanal, quinzenal, posso fazer mensal. Até 30 dias a comida fica... Ok, então não faz diferença. Não. Entendi. Então, deve ser mais pra praticidade dela. Dela, né? De rotina mesmo. Sim. E o que você indica, ou você mesmo faz? Porque o intuito do podcast é inspirar a galera, é motivar a galera, é colocar elas pra frente. O que você indica, ou que você faz, ou que você acha que as pessoas devem fazer, que tem inspiração? Então eu falo assim, Isabel, eu vi um filme que foi muito bom. Eu acompanho uma pessoa no Instagram que é muito boa. Eu li um livro, algo que você fale pra inspirar. Eu acho que é, tipo assim, você não tem nada assim pra inspirar, mas mentalizar o que você quer pro seu futuro, né? O seu futuro já é amanhã, entendeu? Então, assim, começa hoje, ou seja, transformando a alimentação do seu filho, seja melhorando os seus próprios hábitos, começa hoje, porque o seu futuro já é amanhã. Como que você quer estar na sua vida adulta, por exemplo? Como você quer estar na sua velhice? Você está construindo o seu futuro hoje, né? Então não adianta chegar lá quando tiver idoso e ficar reclamando de dores. O que você fez lá no passado para poder transformar isso? Mude do seu filho, que também tem filho do dia hoje. Né? Não adianta você querer correr atrás. Lógico, adianta. Mas assim, querer correr atrás de uma criança que tá obesa, que não come uma verdura, não come uma fruta. Poxa, o que você podia ter feito ontem? Anteontem? Né? O que você podia ter transformado nisso antes? E a gente fica esperando muito. Vou esperar o ano virar. Vou esperar segunda-feira pra começar. Não, é amanhã. É hoje. Né? As próximas horas já são do seu futuro. Então começa, né? Tá querendo, tem esse objetivo, começa agora. Sim. Então é isso. Muito obrigada, Bruno, por ter vindo aqui. A gente estava conversando antes e eu estava falando com você sobre tudo, sobre performance mental, sobre alimentação, sobre estética, sobre tudo. E te falei dos óleos essenciais que você usa também, que eu uso. E eu queria te dar um presente. Como você faz parte assim, dessa área de alimentação, eu fiz aqui um mix pra você com alguns óleos essenciais. Muito obrigada. Pra estômago. Então você pode usar, você pode passar no seu filho. Você pinga uma gotinha na barriga e passa quando estiver com dor de barriga, com gases. É muito bom. Gente, eu sou muito fã de óleo essencial. Eu acho que, né, o que a gente puder fazer de natural para melhorar a nossa saúde, nossa qualidade de vida e dos pequenos também é válido. Sim, foi a nossa conversa o tempo inteiro. Que a gente pegar o saudável. O saudável é ser natural, né? Seja fruta, legume, comida, tudo. Foi o que você falou. Se livre dos industrializados. Da indústria de medicamento, né? Sim. Mas gente, quanto mais natural, melhor para a sua saúde. Né? As substâncias químicas, elas estão aí realmente são prejudiciais, são coisas que o nosso organismo não reconhece como natural. Sim. Então, e os óleos essenciais também são assim, eles são melhores, a galera não costuma falar, mas eles são melhores porque eles penetram nas nossas células com mais facilidade, no nosso organismo com mais facilidade. Então eles agem mais rápido e com maior eficácia. Então, como você tá nessa parte de estômago, de intestino, de tudo, eu dei pra você e você pode passar no seu filho, né? Que já tem 4 aninhos. Já tem 4, Então é isso. Eu que agradeço, viu, pelo convite, adorei participar. E com certeza vamos mais vezes. Com certeza, pode chamar que eu já tô aqui. Porque, gente, nutrição, cara, é um assunto que a gente vai desmembrando tanto, se deixar a gente fica aqui séculos. Porque a gente tá aqui há mais de uma hora já, e se deixar a gente fica mais, né? É verdade. Que é muito bom. Que a gente pode falar pra gente, pro filho, pra avó, pra todo mundo. Todo mundo come, afinal de contas, né, gente? Muito obrigada, até a próxima.